organização, pelo espaço também. Eu vou começar me apresentando rapidinho. Eu sou a Karen, sou ex-aluna da UFBC também. E atualmente eu atuo como líder de P&D, trabalho com a parte de inovação da Insider. Então, para começar, quem aqui conhece a Insider, já ouviu falar no podcast? Legal, gente. Então, se vocês já ouviram falar da Insider, vocês devem saber que a gente trabalha com roupas tecnológicas e tudo mais, né? Mas aqui tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre indústria, né? Que é o tema do nosso evento. E aí eu queria trazer alguns dados para vocês também, né? O professor Norberto trouxe alguns desafios e eu queria trazer algumas oportunidades, tá? Então, eu não sei se vocês repararam aqui na dinâmica que ocorreu, né, logo no início, mas quais foram os tipos de palavras que mais apareceram? Peixe. Comida, exatamente. Então, assim, na indústria de transformação no Brasil, a primeira que mais emprega é a indústria de alimentos, né? Que é uma necessidade básica, todo mundo precisa comer. Qual que é a segunda necessidade básica de todo mundo? Se vestir, né? Só que, assim, se a gente pensar em inovação, a gente pensa muito em indústria de alimentos, automobilística, se ensinava anteriormente, aeroespacial, a parte de tecnologias digitais, enfim, mas a indústria têxtil, que é a segunda que mais emprega no país, é uma das que menos inova, digamos assim, é uma indústria que é extremamente tradicional. E, por outro lado, né, como acabaram de falar agora, é uma indústria que tem várias demandas que são compartilhadas com diversas outras indústrias, né? Então, por exemplo, aqui alguns dados, ela é uma das que mais polui no mundo. Então, ela consome 1/4 de todos os químicos, ela polui 20% da água limpa, emite 10% de todos os gases de estufa. Então, assim, acho que todo mundo aqui já viu também em reportagens, na internet, aqueles lixões com um monte de roupa que é jogada no lixo, né? Então, mais de 50% de todas as roupas que são consumidas, elas são descartadas em menos de um ano. Então, a gente tem uma série de problemas ali, né? Se a gente pensar que poliéster e algodão são a maior parte dos materiais que são usados ali na confecção das roupas, e que eles são bastante problemáticos, tanto em consumo de água, liberação de microplásticos, não o caso do poliéster, né, não é biodegradável, a gente tem muita coisa para fazer, tem muito desafio, tá, nessa indústria. Falando bem rapidinho da Insider, né, a Insider ela começou como uma startup também há 7 anos atrás, né, hoje ela é a maior marca digital aqui do Brasil, e a gente surgiu com proposta de fato para trazer inovação para essa indústria que é tão tradicional, né, então trazendo ali funcionalidade, qualidade, né, e tecidos que são mais sustentáveis, tá? Mas a intenção aqui não é vender a Insider, a Insider vai falar um pouquinho sobre os desafios da indústria têxtil, que são compartilhados também com outras indústrias, né? Então, eu trouxe para vocês alguns desafios e oportunidades. Então, no primeiro bloco, tem a parte de matérias-primas e processos, né? Então, matérias-primas que sejam mais sustentáveis, né? Por exemplo, a obtenção de fibras alternativas a partir de biomassa. A gente sabe que o Brasil tem um grande potencial de biomassas, por exemplo. A parte de processos que sejam mais eficientes, a questão de tingimento, por exemplo, que também gera muito resíduo, polui muito a água. O uso de nanotecnologia, né? Então, isso pode ser usado no têxtil, por exemplo, na época da pandemia, né? A Insider ela trouxe para o mercado, ela foi pioneira nas máscaras antivirais. Então, que tipo de inovação a gente pode trazer para o mercado brasileiro, né? Para a indústria brasileira, utilizando esse tipo de nanotecnologia? Fica aí a provocação. No segundo bloco que eu trouxe, a parte de ESG. Então, assim, está todo mundo vendo os impactos, né, do aquecimento global, enfim. Então, tem uma série de desafios, tá? O uso de água, por exemplo. Eu trouxe 2 relacionados aqui à indústria têxtil, que são a questão da rastreabilidade, né, tanto da matéria-prima ao longo de todas as etapas da cadeia têxtil. Então, desde ali da fibra, o fio, a produção da malha, do tecido, a parte de acabamentos também. Então, e depois, ao longo do ciclo de vida, tá? O que acontece com esse produto? Então, eu comentei, eles são muitas vezes descartáveis, incinerados, mas tem muita oportunidade para isso, tá? E aí eu vou trazer um desafio assim, particular para vocês, que é a questão da economia circular, né? Então, a Insider, por exemplo, ela marca 100% digital, né? A gente não tem a loja física, o ponto de coleta. Então, como que a gente pode rastrear, como que a gente pode promover, de fato, a logística reversa dos produtos, né? A gente quer, por um lado, aumentar a vida útil, aumentar a durabilidade, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que vai chegar um momento que esse produto ele vai chegar ao fim do ciclo de vida. Então, o que a gente faz com isso? Como que a gente recicla? Como que a gente promove o upcycling, né, e agregar valor para esse resíduo?
Então é um desafio bem grande e assim, todas as indústrias compartilham também esses desafios de logística reversa, reciclagem, enfim, tá? E por fim, acho que uma terceira grande frente é a questão de tecnologias digitais e a inteligência artificial, né? Então aqui eu trouxe alguns exemplos que se aplicam para a indústria têxtil, para a designer, mas também podem ser aplicados para qualquer outra indústria, tá? Então, a questão, por exemplo, do uso de IA para melhorar, otimizar a experiência de compra do cliente, né? Para direcionar, por exemplo, no caso de uma página de um site, o melhor produto. A questão, por exemplo, no caso de uma loja de roupas, né? O uso de provadores virtuais, então a gente sabe que tem a objeção de compra do cliente não conseguir tocar, né, no caso de uma marca digital, já conseguir provar muitas vezes, então ele vê isso no corpo dele, também é um desafio bacana. E a produção que seja cada vez mais personalizada, né? Ainda falando de inteligência artificial, a questão de gestão também, então gestão de estoque, gestão de canais digitais, a oferta de melhores ofertas, né, que sejam também personalizadas de acordo com cada cliente. A questão de atendimento também, que seja personalizado, utilizando inteligências artificiais. E aqui eu trouxe um último exemplo também, que fica como desafio para vocês, que é a questão da realidade virtual, né? Então, por exemplo, trazendo para o meu contexto, se a gente pudesse desenvolver um produto totalmente virtual, o primeiro conceito, né? Então, montar um tecido, a estampa, enfim, o caimento, e evitar o uso de uma peça de tecido que vai depois acabar sendo descartado, seria bastante interessante, né? Então, a minha fala é bem rápida, mas era para trazer esse contexto para vocês, trazer de fato a provocação, né, de uma indústria que ela ainda não é muito considerada quando a gente pensa em inovação, mas que tem muitas oportunidades, tá? E oportunidades que podem ser também compartilhadas com outros setores. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo espaço. Um ótimo dia.